Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha então na questão 7 da prova de matemática da UFPR de 2023/24. A circunferência C na figura ao lado está centrada no ponto A, 1 e 1, né? 1 para x e 1 para y, e tangencia os eixos coordenados. Então, ela tangencia o eixo x e o eixo y. A reta R passa pela origem O e pelo ponto A, intersectando a circunferência no ponto P, conforme indica a figura. A reta S é tangente à circunferência no ponto P e intersecta x, o eixo x, no ponto Q. Assinale a alternativa que corresponde à abscissa do ponto Q. Então, a gente precisa prestar atenção nessa circunferência que tem centro em x valendo 1 e y valendo 1. Isso aqui já te mostra o raio da circunferência. Quer dizer que essa distância aqui, que é o raio, ela mede 1. Entendido? Sabemos que o raio de circunferência é 1, portanto, esse tamanho aqui também é 1, né? Aqui, ó. Raio é 1. Entendido isso, vamos dar uma analisada nessa parte que ele fala aqui. Passa pela origem e pelo ponto A. Se passa pela origem e passa pelo ponto A, que tem coordenada 1 e 1, nós estamos falando aqui da bissetriz dos quadrantes ímpares. Lembra da função afim, quando você estuda lá as classificações e chega na função identidade, por exemplo, onde o x é sempre igual ao y? Então, nesse momento o professor mostra o gráfico para você, né, que vai estar sempre cortando o eixo, o quadrante, primeiro quadrante e terceiro quadrante, né, em dois ângulos iguais, por isso é uma bissetriz. Então, se o quadrante tem 90 graus, ela divide em 2 de 45. E essa informação já é bem importante deixar ela no desenho aqui. Nós temos 45 graus. Entendido? Bom, aqui nós temos o raio, já foi comentado que isso aqui vale 1. E repare que nós temos uma parte aqui, ó, que nós não calculamos, que é essa parte aqui. Ela é a diagonal de um quadrado de lado 1. Repare bem na figura, né? Note que podemos formar um quadrado aqui. E esse pedaço aqui, ó, que está dentro da circunferência, ele é a diagonal de um quadrado. Como é que calcula a diagonal de quadrado? Lado raiz de 2. Então, nós temos o lado que mede 1, né? O lado desse quadrado teria medida 1. Multiplicando, então, raiz de 2. Ok? Também é importante lembrar que sempre que retas tangenciam as circunferências, elas formam 90 graus com os seus raios. Não importa onde isso aconteça. Então, aqui onde essa reta S tangencia a minha circunferência, eu sei que ela forma 90 graus com o raio. E aquele triângulo que você está vendo é um triângulo retângulo. Vou desenhar esse triângulo retângulo separado, né? Vamos desenhar ele aqui fora do plano cartesiano para analisar o que a gente tem. Então, nós temos lá o ângulo de 90. Ângulo de 90 graus aqui. Nós temos também um ângulo de 45, por causa da bissetriz dos quadrantes ímpares. E também quanto à medida desse cateto que encosta no 45, ou seja, desse cateto adjacente que mede aquele 1 raiz de 2 mais 1. Então, essa diagonal de quadrado que a gente calculou e mais 1 que é raio da circunferência. E a pergunta é, qual é a abscissa do ponto Q? Quanto que vale o x aqui no ponto Q? Bom, basta eu saber a distância daqui até aqui, né, que eu vou saber quanto que vale o x, uma vez que se o ponto está em cima do eixo y, do eixo x, perdão, o y vale 0. Entendido, pessoal? Pontos em cima do eixo y terão x valendo 0. Então, é exatamente isso que eu quero. Quanto que mede essa distância em cima do eixo x? E para isso você percebe que tem que calcular um cosseno, que é a relação do cateto adjacente, raiz de 2 mais 1, com a hipotenusa que mede x. Então, aplicando o cosseno aqui, vamos escrever aqui cosseno de 45 graus é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Certo? Nós sabemos que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2.
podemos fazer a multiplicaçãozinha cruzada aqui, né? Esse termo vai multiplicar, esse aqui também. Então, nós teremos a seguinte equação. Raiz de 2 vezes x. Raiz de 2 vezes x. Quanto que vai dar 2 vezes aquele termo lá de cima? 2 raiz de 2 mais 2. Muito bem. Esse raiz de 2 que está multiplicando, eu vou trazer ele dividindo. Vou ficar com x igual 2 raiz de 2 mais 2 dividido pela raiz de 2. O que a gente pode fazer agora? Racionalização, né? Vamos tirar aquela raiz do denominador, multiplicando por raiz de 2 no numerador e no denominador, porque daí eu consigo uma fração equivalente e racionalizada. Bom, dessa forma, o meu resultado vai ficar assim, ó. 2 raiz de 4, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, né? Mais 2 raiz de 2, tudo isso dividido pela raiz de 4, né? Raiz de 2 vezes 2 também dá raiz de 4. Aqui embaixo, né? Se deu em cima, tem que dar embaixo, obviamente. Então, calculando aqui o x, nós temos lá em cima, tirando da raiz, eu tenho 2 vezes 2, mais 2 raiz de 2, tudo isso dividido pela raiz de 4, que vale 2. Bom, se nós dividirmos tudo isso por 2, tanto em cima quanto embaixo, ou nós podemos também colocar o 2 em evidência, né? Nós vamos chegar que a coordenada x aqui, ó, né? Repare, tem 2 nesse termo e tem 2 nesse termo também. O 2 multiplica tanto 2, é verdade que 2 vezes 2 dá isso, e é verdade que 2 vezes raiz de 2 dá isso. Então, nós colocamos o 2 em evidência, dá para ver bem a simplificação que vai acontecer aqui. Então, a abscissa do ponto Q vale raiz de 2 ou 2 mais raiz de 2. Resultado nós temos então na letra E. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários.